Chegamos ao último programa de 2024. Vamos relembrar produções inéditas, como as viagens do Papa Francisco, a visita das relíquias de Santa Teresinha no Brasil, a evangelização jesuíta no Pará, a música sacra, a viola caipira e roteiros turísticos do Brasil. Não perca a retrospectiva do ano. Boa noite! Começamos a retrospectiva de 2024, lembrando de temas importantes e característicos de nossas produções. Vamos rever momentos de programas que destacaram a palavra de Deus, vocações, música, a força e a beleza da maternidade e as viagens apostólicas do Papa Francisco neste ano. No mês em que a Igreja convidou os católicos para refletirem a respeito das vocações, fizemos uma imersão na formação de padres e famílias, histórias e caminhos de quem ajuda a manter a espiritualidade do seminário da comunidade Canção Nova. Talvez em algum momento do discernimento vocacional você tenha feito esta pergunta: qual chamado o Senhor tem para a minha vida? Colocar-se disponível como operário da grande Messe de Cristo é aplicar na caminhada o amor e a doação como servos de Deus. Eu queria ser jogador de futebol. Minha família, vários irmãos foram nessa direção, caminhavam. Um, de fato, foi profissional de futebol, então eu estava caminhando para ir nessa direção aí. E aí, num encontro de evangelização, promovido pela Canção Nova em Natal, naquele encontro eu fiz ali também uma experiência de sentir-me chamado. E o Padre Edmilson, numa ocasião, eu estava em casa, assim, eu não sabia se eu ia namorar ou se de fato ia para esse lado da vocação sacerdotal. E um dia eu rezei a Nossa Senhora, numa terça-feira, pedi a ela que me desse um sinal da vontade de Deus, se era isso que Deus queria. Quer dizer, um sinal daquilo que Deus queria para mim. E naquele mesmo dia que eu rezei, à noite, o Padre Edmilson ligou para esse meu amigo, perguntando se ele não tinha um outro amigo que pensava em ser padre também, né? Ali eu nem voltei para minha sala, eu lembro que eu fui para o pátio da escola e sentei ali e comecei a perceber, foi me vindo também vários fatos da minha vida, coisas que eu escutei, coisas que eu li, que eu comecei a identificar como sinais da vocação sacerdotal. Existia alguém mais interessado no passe do Padre Alex, o próprio Deus. Afinal, era ele quem o chamava para oferecer a vida pelo ministério sacerdotal. Era a mão do Senhor marcando o coração do jovem que, graças a seu sim, colabora com a formação de tantos jovens sob a intercessão de São João Maria Vianney. Todos nós batizados temos uma vocação universal, a santidade. Partindo dela, somos convidados a descobrir como e onde podemos exercer este chamado da melhor maneira possível e de forma específica. Aqui no seminário é uma via segura, afinal, neste lugar são formados os futuros sacerdotes que servirão em breve à Igreja de Cristo. Filosofia, teologia e diaconato. Este é o caminho percorrido pelos seminaristas para chegar ao altar como padre. Árdua e desafiadora caminhada. A exigência é lançar-se nos braços do Senhor, que é pastor e não deixa nada faltar. No final de 2017 para 2018, então eu descobri um caroço no meu pescoço, fiz os exames médicos e encontrei então essa aprovação, que foi a experiência do câncer. Mas eu posso dizer que, de forma até espantosa, que eu fui muito feliz dentro da doença. Talvez foi o momento no qual eu fui mais feliz na minha vida, porque tinha plena consciência de que estava fazendo ali a vontade de Deus. Não porque a doença era em si, Deus que colocou a doença em mim ou coisa do tipo, mas porque eu sabia que através daquela doença eu estava realizando ali uma missão no hospital onde eu estava, com os médicos, os enfermeiros, com os próprios doentes que estavam ali. Então, mesmo sofrendo, e claro também, a gente na espiritualidade entende isso, que o sofrimento ele também é redentor, né? Para mim, foi uma purificação muito grande, em muitos aspectos humanos, de
vida, de vocação, mas também um sofrimento que eu ofereço em prol das pessoas. No ano de 2000, Padre Jonas Habib incentivou a criação de um coral comunitário. Acompanhamos este sonho tecido em harmonia, que ainda hoje guia os fiéis por meio das canções. O diácono Nelsinho começou algo em Lavrinhas, né? Em Lavrinhas ali foi um início com os pré-discípulos, os discípulos na época. Aí vindo para cá nós fomos tentando maturar essa ideia, tanto que tivemos outros regentes que passaram, né, pelo coral Canção Nova. 31 pessoas integram o coral Canção Nova. São 15 sopranos, 7 contraltos, 8 tenores e um baixo. Juliana é a regente, ou seja, responsável por conduzir o coral para que tudo aconteça da melhor maneira. Eu costumo dizer que se eles cantam sem estar em estado de graça, sem fazer a devida confissão, é um canto desafinado, porque o pecado desafina o nosso canto. Quem fez uma experiência com Deus pela música retribui hoje os dons concedidos como contralto do coral. Eu tinha acabado de chegar aqui em Cachoeira Paulista, porque eu sou de São Paulo, e aí eu vim participar das celebrações aqui. No domingo de Ramos eu cheguei e fui junto com a procissão chegando ali no centro de evangelização. E quando eu fui descendo, eu fui ouvindo o coral, que se fundia com a canção daquela pessoa que estava levando a procissão com o violão. E eu fiquei maravilhada. Mas engraçado que eu achei lindíssimo, mas não tive o desejo de participar. Mais tarde, uma amiga me fez o convite para fazer o teste, né? Mas aquele dia, assim, quando eu ouvi aquelas vozes, parecia que já era um convite de Deus, mesmo sem eu ter entendido. Um rosto conhecido na comunidade também é uma das vozes do coro. Aquele desejo, né, de nós homenagearmos, porque a história musical do Padre Jonas começou com coral. Então, desde aquela época, eu já participava de todas as iniciativas de um coral na Canção Nova, até chegarmos no resultado do trabalho que temos hoje com a regência da Juliana. Coral como canal de cura e salvação, espiritualidade propagada pelo Carisma Canção Nova. Grupo criado para cantar com arte e louvor nas Santas Missas. Colaboração fundamental com o chamado à Sagrada Liturgia no cantar da palavra. Em maio deste ano, o repórter Canção Nova homenageou as mães. O programa contou a história de Thalita, que após 7 anos de espera, viveu um período de amadurecimento espiritual ao se tornar mãe 2 vezes. A Sagrada Escritura descreve: filho é um dom de Deus. Para a médica ginecologista Thalita Mello, viver a maternidade sempre foi um sonho. Primeiramente, eu precisava encontrar o grande amor da minha vida, o pai dos meus filhos, o meu marido. Isso demorou muito tempo. Eu conheci meu marido, Léo, com 33 anos de idade e já era considerada velha demais na medicina para poder engravidar. E como somos um casal abertos à vida, assim que nós casamos, sim, a gente já estava na expectativa de conceber esses filhos. Mas os filhos não vieram. Foram mais de 7 anos à espera da tão sonhada gestação. Eu, como médica ginecologista, fui percebendo que existia alguma coisa que estava impedindo essa gestação de acontecer de forma espontânea. E aí, então, eu procurei outros médicos que não encontraram minha causa. Mas dentro do meu coração, eu sabia que existia alguma impossibilidade. E aí, eu mesma fui descobrir os meus próprios diagnósticos, que são 7 diagnósticos. Então, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que eu tinha minha própria idade, primeiramente, né, com mais de 40 anos. Depois, miomas, adenomiose, hipotiroidismo, trombofilias, pólipos, baixa reserva ovariana. A gente, acho que lida com o tempo de espera com esperança e na unidade do desejo mútuo. É um desejo que os dois querem, então a gente fica nessa expectativa sempre, né? E é uma alegria. E depois, quando vem a questão dos diagnósticos, que eu
fui descobrindo depois, porque eu não sabia, porque ela que é a médica da história, né? Então ela ia me contando. E eu sou um cara que eu gosto de saber muito, pergunto muito, toda hora eu perguntava para ela, ela ia me explicando, com toda a paciência do mundo, com um homem leigo que não sabe nada, né? E é muito bonito a gente ir entendendo, então eu acho que eu vivi muito próximo dela, de tentar entender cada diagnóstico, cada situação e o porquê, às vezes, da demora. E aí ela ia me explicando e a gente na unidade. Acho que isso é o fator principal, não houve cobrança do tipo, é a Thalita que não engravida, somos nós, o casal, que desejamos ter filho, que não estamos conseguindo. Então o Léo foi muito parceiro com relação a isso, em momento nenhum ele sobrepôs toda a responsabilidade em mim. Frustrações, incertezas e sonho distante para a medicina. O barco parecia naufragar e foi a fé que ancorou a esperança de Thalita em Deus. O meu sentimento foi de muita incerteza, porque por um lado eu estava vivendo as duas partes. Eu era uma médica ginecologista e ao mesmo tempo eu era uma mulher tentando engravidar. Então, por um lado a medicina me dizia, você não vai conseguir engravidar, porque você tem 7 diagnósticos, sua própria idade, é muito difícil realizar este grande sonho. E ao mesmo tempo eu era a mãe, a tentante, a mulher que desejava a gravidez. E isso me deixava nessa frustração. Será que eu vou conseguir? Porque pela medicina isso é impossível. Mas o meu coração, ele de alguma forma, ele queria acreditar que era possível. Então eu precisava resgatar a minha esperança e eu só poderia resgatar isso através de 2 caminhos. Pela fé, que Deus é tudo possível, e também pelo conhecimento médico, que poderia tratar os meus sintomas, os meus diagnósticos e assim conseguir essa gestação. Preparamos um resumo de como foi a maior viagem apostólica do pontificado do Papa Francisco. Se você perdeu algum momento que exibimos na TV Canção Nova, agora é a sua chance de ver tudo. Desde a saída do Papa de Roma até o fim dessa viagem histórica, que percorreu 32 mil quilômetros e atravessou 4 fusos horários. Antes de embarcar na Itália, como de costume, o Santo Padre foi à Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou diante do ícone da Virgem, protetora do povo romano, a quem confiou sua viagem. O Papa embarcou no aeroporto Fiumicino no final da tarde de 2 de setembro. As palavras fé, oração, compaixão, fraternidade, harmonia e esperança já estavam inclusas no tema e lema desta peregrinação. Papa Francisco pousou no Aeroporto Internacional de Luxemburgo por volta das 10 horas da manhã, no dia 26 de setembro. Foi recebido por autoridades do país e participou da cerimônia de boas-vindas. Diante das autoridades e representantes da sociedade civil, discursou no país. O discurso foi o primeiro da viagem em que o Santo Padre enfatizou o papel fundamental da dignidade humana e afirmou que servir é o mais alto título de nobreza. Antes de Francisco, o país já foi visitado por 2 papas. Primeiro, o Papa Paulo VI em uma viagem a Jacarta em 1970. E em 1989, o Papa João Paulo II, que visitou Jacarta e 4 outras cidades. No próximo bloco, vamos lembrar dos programas especiais que tiveram os santos da igreja como protagonistas, trazendo a vida de santidade e os testemunhos de devoção. Estamos de volta e agora vamos falar de santidade. Lembra da recente visita histórica que tivemos com a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha no Brasil? Vamos relembrar os programas sobre Padre Donizete, São José de Anchieta, São José Maria Escrivá e Santa Paulina, que foram destaques na igreja e no nosso programa neste ano. Missionário e grande pai dos indígenas, José de Anchieta foi o sacerdote jesuíta responsável pela construção do que hoje conhecemos por Santuário Nacional dedicado ao Apóstolo de Jesus. São 440 anos de história que você acompanha a partir de agora. A Companhia de Jesus instalou aqui uma missão no ano de 1579.
que era então a aldeia de índios tupiniquins, com o nome de aldeia de Heritiba, ou seja, lugar de muitas ostras. Em 1579, então, com a presença do padre provincial, que era na época o padre José de Anchieta, foi celebrada a primeira missa. E aqui ele chegou, através de uma negociação com o cacique indígena, e foi então dado início à construção desta missão e desta igreja também. Aprendeu em 6 meses, aprendeu tupi, imagina? E depois em 6 meses escreveu a gramática tupi e compôs uma língua que é o Nhangatu. Nhangatu significa língua boa, onde foi pegando palavras faladas no Brasil em tupi e juntou tudo, e hoje é a língua dos povos originários da Amazônia. Ainda temos essa herança de Anchieta na estrutura das línguas do Brasil. Mas, dado o seu trabalho na época, ele não pôde ficar aqui. Ele esteve aqui de passagem e ele instala-se depois, praticamente definitivamente, aqui no Espírito Santo, nos últimos anos de vida, em que ele primeiro esteve no Colégio de Santiago, em Vitória, que é hoje o Palácio Anchieta, que é o Palácio do Governador, e passou então aqui à missão, ainda se chamava de Heritiba, pelo muito amor que ele tinha ao trabalho com os indígenas. A gente fala assim, ele se dedicou ao Brasil. Se dedicar é pouco. Ele se desviveu pelo trabalho da catequese, da missão aqui com os aldeamentos que foram criados aqui e que depois no século XVIII, XVII, XVIII se espalharam pela América Latina toda até o México nas famosas reduções. Os vereadores municipais, junto com a população, decidiram colocar-lhe o nome de Anchieta, porque o seu nome sempre esteve ligado aqui a esta cidade e nós nos documentos encontramos essa ligação, né? O que é interessante é que mesmo no século XIX as pessoas já vinham, algumas aqui de vez em quando em peregrinação, precisamente atraídos pela pessoa do então venerável Padre José de Anchieta. Quem visita Anchieta vive uma profunda experiência religiosa, iluminada pela espiritualidade inaciana. O cuidado na conservação do patrimônio é visto além do material. O Santuário Nacional de São José de Anchieta, ele se torna patrimônio nacional desde os anos 40. E pouco a pouco ele vai se consolidando, então essa parceria junto com o governo que tomba o Santuário Nacional, ele é um patrimônio tombado pelo IPHAN. E aí, depois da canonização, então 2014 foi a canonização, em 2015 a CNBB então decretou como santuário, este é um santuário nacional. Então são dois que a gente tem no Brasil, né? Isso possibilita realmente que os brasileiros possam conhecer o Santuário Nacional de São José de Anchieta. Há quase um século, José Maria Escrivá fundou a Opus Dei e há exatos 50 anos, o religioso que mais tarde se tornaria santo pisou em solo brasileiro. Há 6 meses, a universitária Aline decidiu dar um passo importante para resgatar a vocação recebida no sacramento do batismo. A resposta veio durante uma direção espiritual no Centro Cultural do Opus Dei, em São Paulo. Ali eu fiquei encantada com o espírito da obra, com essa coisa de chamado à santidade que para mim era muito novo. Era muito recente essa coisa de como assim eu sou chamada a ser santa, né? Eu não sou religiosa, nem pretendo ser, mas a vocação existe para todo aquele cristão. Todo aquele que é batizado é chamado à santidade. Esse mesmo chamado foi respondido por Ana Maria, de 84 anos, há mais de meio século. Bem com a minha vida, porque aqui mesmo eles me ensinaram que eu era possível ser as duas Ana Marias, a que rezava e a mesma Ana Maria é que também era dona de casa, mãe de família,
E eu fui achando extraordinário aquilo, porque nunca ninguém tinha me dito que eu podia ser santa, assim, dentro da minha casa, com os meus defeitos, com minhas qualidades, né? Então, foi assim que eu conheci o Opus Dei e estou aqui até hoje. Opus Dei, em latim, significa obra de Deus. Mas quem é o pai desta obra? São José Maria Escrivá, né, o fundador do Opus Dei, ele nasceu em 1902 numa família católica, teve uma formação intensa cristã em casa, uma formação piedosa, né, os pais eram praticantes, e ele tinha o ideal assim de ser arquiteto, né, ele estudava e no ensino médio ele já projetava a vida assim como arquiteto. E com 15, 16 anos ele começou a intuir, né, sentir um chamado de Deus, que Deus, né, de um modo ou de outro, o chamava a uma intimidade maior. Ele começou a ir à missa diariamente, ajudado pelo pai, procurou também depois um diretor espiritual. E ele foi percebendo que Deus pedia mais para ele, né? Nascido em Barbastro, na Espanha, José Maria Escrivá de Balaguer, desde muito cedo, teve que lidar com a perda de 3 irmãs e a ruína financeira da família, situação que os levou a mudar para a cidade espanhola de Logronho. Lá, o jovem Escrivá viu o despertar de sua vocação após observar pegadas de um frade carmelita descalço na neve. O sacrifício do carmelita o fez pensar na maneira que poderia servir a Deus e a reflexão o conduziu ao serviço da igreja. Em 1918, ingressou no seminário e, ao completar 23 anos, foi ordenado sacerdote em Saragoça. Em paralelo, o jovem padre se formou em Direito. Aos 26 anos, José Maria Escrivá fazia um retiro espiritual em Madrid. Era 2 de outubro de 1928, data em que a igreja faz memória aos Santos Anjos da Guarda. Naquele dia, os sinos de uma igreja da região repicaram e fizeram eco em seu coração. Era um forte sinal de que o Senhor estava chamando o jovem sacerdote para servir ainda mais a igreja. E assim, José Maria Escrivá lançou a semente do Opus Dei. E a ida da nossa equipe à ilha de Marajó, a maior ilha fluviomarítima do mundo. Em parte deste território, a Companhia de Jesus teve papel fundamental no processo de evangelização do povo de Deus. Não tem como falar do Marajó, não só de Cachoeira do Arari, mas do Marajó, sem comentar ou falar a respeito dos jesuítas aqui. A presença dos jesuítas aqui foi significante para tudo que você imaginar. E quando se fala em jesuíta, a gente não pode esquecer personagens emblemáticos da história de Cachoeira do Arari, que foi o padre Giovanni Galho, o padre Silvério, a nossa amiga Juliana, né, que muito contribuíram não com a cultura, mas também com o social. O padre Giovanni Galho, com a presença do museu, ele mudou completamente a história de Cachoeira do Arari por conta de diversos fatores. O internato lá de Ponta de Pedra, que levavam jovens daqui de Cachoeira para uma formação seminarista muito boa. É chegada a hora de celebrar o padroeiro. Estamos na vila de Camará do Marajó, uma das comunidades do município de Cachoeira do Arari, que faz parte da ilha. A capela da vila é dedicada ao Divino Espírito Santo. Antes das comemorações, nossa equipe conheceu pessoas que construíram a história desta comunidade. Minha vontade era poder estar lá toda vez assim, ajudando, né? Como eu ajudava antes, assim. Mas aí, no mesmo tempo, eu rezo, aí eles passam por aqui, às vezes com as procissão. Logo quando começou, eram as missas. Aí depois, inventei da gente fazer o Sírio do Espírito Santo. A maior autoridade que nós temos aqui é o Espírito Santo. Trabalhava na igreja, eu limpava, eu cuidava de manhã cedo, tinha 2 sinos, né? Eu que ia tocar o sino, né? Esta é a Divimoto, onde os membros da Vila de Camará se dirigem até a matriz paroquial de Nossa Senhora de Nazaré com as suas motocicletas. Antes de partir, a bênção do diácono para uma motociata segura.
noite chegou e com ela a véspera do grande dia. Mais uma vez os instrumentos anunciam com júbilo a festa do padroeiro. Concluída a missa, a coroa é entregue pelo padre Tomé a um membro da Guarda do Divino, responsável por zelar pelo importante sinal de fé da comunidade. A coroa é posta no andor para a procissão noturna. Entre preces e pedidos, camaraenses caminham piedosamente até a comunidade vizinha de Umarizal, trasladação do maior símbolo da fé local. Com o fim da festa, é hora de derrubar o todo imponente mastro. Mas antes é preciso subir e retirar o estandarte deste ano. É tradição por aqui todo o povo reunido para acompanhar este momento, marcado antes por uma última procissão. Outro costume é utilizar o machado para cortar o mastro. Os pedaços do tronco de madeira são guardados pelos presentes, como recordação e sinal da festa que aconteceu. A nossa comunidade ela é uma comunidade diferenciada, né? É uma comunidade que tem como padroeiro o próprio Deus, presente na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, para mim, isso é, sabe, não tenho nem palavras para dizer. Com coragem e determinação, fomos ao sul do país. Em Santa Catarina, a peregrinação do Caminho do Louvor passa por pequenas cidades em 130 quilômetros. No trajeto, quem caminha contempla a natureza, compartilha momentos de dificuldade e renovação da fé cristã e se emociona com a chegada ao Santuário de Santa Paulina. A madrugada fria marca o início de um desafio: peregrinar, superar os limites do corpo, percorrer o desconhecido. O cajado representa as intenções pessoais e no final da missão deve conter também os pedidos de quem encontram pelo caminho, motivação para vencer as dificuldades. O Caminho do Louvor, eu entendo que é uma missão que Deus me confiou. Eu peregrinei 2 vezes no Caminho da Fé, em 2018 e em 2021. E pela segunda vez, quando eu retornei ao Caminho da Fé, eu sabia que o Caminho da Fé estava me chamando para uma missão. E recordo que quando nasceu essa inspiração no coração, eu já tinha aqui o Santuário de Santa Paulina como realmente uma referência, né, por ser a primeira santa do Brasil. Mas ainda faltava um propósito, um elemento de interligação do Caminho do Louvor, aonde começar ou aonde terminar. E recordo quando estava rezando numa gruta de Nossa Senhora de Lourdes, logo após finalizar o Santo Terço, veio a inspiração através de uma notícia, onde Ituporanga estava tendo um santuário, né, dedicado a Nossa Senhora de Lourdes. Quando eu tomei ciência dessa notícia, eu já senti que o Espírito Santo estava me dando sinal para a criação do Caminho do Louvor. A nossa tradição religiosa, ela é missionária. Nós somos missionários desde o momento em que Jesus sopra sobre os discípulos. Então a peregrinação, ela tem esse caráter de nos colocar na atitude de cristãos. Cristãos que caminham, cristãos que sentem, né, o ambiente em que estão passando, nas diversas fases contempladas da vida. A peregrinação nos ajuda então a olhar para frente, erguer os olhos para o céu e entender que nós, acima, né, de tudo, acima de qualquer coisa, temos um Deus e esse é o Deus da vida. O cajado com as fitas é suporte, símbolo da devoção popular. Por ele superam os desafios mais dolorosos para alcançar as vitórias de fé. Apareceram alguns desafios, talvez eu nem poderia estar participando, e fiquei um pouco debilitado por causa de doença, mas melhorei e consegui vir. Consegui chegar até o fim, foi desafiador, mas o caminho ele te inspira muita coisa. E foi gratificante chegar aqui aos pés, sair dos pés de Nossa Senhora de Lourdes e chegar aos pés de Santa Paulina inteiro, com saúde e pronto para, quem sabe, mais desafios pela frente, né? Isso foi muito gratificante mesmo. Estar no caminho, estar aberto para aquilo tudo que o caminho tem a nos oferecer, é gratidão, é Deus, é emoção, é dificuldade,
eu não vou vir fazer mais, quando você vê, você já está de novo no caminho. O caminho é isso, é estar junto da natureza, junto das pessoas, junto da comunidade, junto de Deus. Sempre é o melhor. Todo mundo chegou saudável, agradecido, emocionado, com muita fé, com muita gratidão, com muita devoção. E outra coisa, louco para fazer outro caminho. Daqui a pouco nós já estamos aí. As mãos se elevam para agradecer. É como ir ao encontro daquela que de braços abertos ampara seus filhos. No final, cada fitinha representa uma história modificada pela força da peregrinação. Encerramos nossa jornada com a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus pelo país. Por ocasião da celebração do jubileu dos 150 anos do nascimento, em 2023, e o centenário da beatificação de Teresinha do Menino Jesus. Brancas, amarelas, vermelhas, a chuva de rosas que faz cair do céu representam bênçãos em forma de amor, entrega e pertencimento. Santa Teresinha, que me ajuda no dia a dia, pelo exemplo dela, da pequena via, acreditar que o céu é possível. E quanto mais eu acredito, mais eu busco. Peregrinos de todo o país caminham ao seu encontro. Dos céus são observados por aquela que revela um amor recíproco. Ela, como minha madrinha espiritual, né, é um presente do céu, realmente. A devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus é o sinal do amor de Deus pela humanidade. A pequena via propõe vivermos as coisas simples do dia a dia que nos levam ao céu. É um sentimento que eu não sei explicar realmente. Estar juntamente com Santa Teresinha e ela me escolheu para estar aqui. As mãos tocam o sagrado e levam adiante o legado. Que Santa Teresinha nos conceda a graça de amar sempre. Quanta emoção, que santidade de vida! Essa via é possível para todos nós. E para encerrar nossa retrospectiva, no próximo bloco vamos relembrar festas religiosas, datas importantes e dicas de passeios, como aquário, zoológico e cidades turísticas para visitar nas férias. Estamos de volta para a última etapa de nossa retrospectiva. Foram muitos programas com temas variados. Neste bloco, vamos relembrar viagens e lugares especiais, com festas religiosas e dicas de passeios, como o aquário mais antigo do país e pequenas cidades turísticas no sul de Minas Gerais. Em 2024, o repórter Canção Nova visitou o Vale do Ribeira. Nossa primeira parada foi na encantadora Princesa do Litoral, Iguape, o maior município do estado de São Paulo. Uma música de época abre esse programa para contar a história do Senhor Bom Jesus de Iguape, onde o povo de Deus caminha com aquele que traz a salvação. Foram 62 quilômetros e 16 horas pelas estradas do Vale do Ribeira. Nos pés, as marcas cravadas pelo percurso. A gente deve a ele. Então, assim, eu vim conversando com ele todo esse tempo, né? Foi até essa força que ele deu de eu chegar até aqui, apesar de todas as bolhas que eu estou com ela no pé. E a fé tem disso, né? Nos momentos difíceis, a gente coloca um curativo para permanecer confiante. Com certeza, porque foi difícil e eu achei que até não ia aguentar. Eu falei, mas eu sou perseverante. 130 quilômetros, trajeto feito a pé em 2 dias. Os 3 amigos romeiros do Bom Jesus de Juquitiba, interior de São Paulo, chegaram a Iguape. Então a gente tem sempre a pedir e agradecer sempre situações. Gratidão.
As mãos de José estão abertas. O mecânico de 55 anos não esconde as lágrimas. A saúde para a família é a sua prece. Rapaz, eu agradeço pela minha família, meus netos, meu trabalho, minha casa, Nossa Senhora, Deus, Nossa Senhora e Bom Jesus de Iguape, que seja uma bênção na minha família, meus netos. Encontrado em meio às ondas do mar, sendo arrastada para a praia, a imagem do Bom Jesus hoje está em um nicho, no centro do altar. No fundo da basílica, uma escada permite o acesso dos romeiros. Orações e preces são feitas bem pertinho da imagem. E ele foi trazido no navio para o sul do Brasil, mas quando chegou na altura de Pernambuco, ele foi atirado ao mar e encostou aqui na praia de Una, em 1647. E ele se desenvolveu com as romarias em Iguape e até hoje ele contribui muito com as festividades e com a própria economia da cidade. A festa acontece no Centro Histórico da cidade, espaço tombado em 2009 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Nacional. Os casarões da cidade seguem o estilo português. Por essas ruas históricas desfila a banda Santa Cecília. Seu compromisso é importante. A recepção do bispo da Diocese de Registro é feita com honrarias para um chefe de Estado. Frente à casa paroquial, a procissão solene segue pela lateral da basílica, até chegar à sua entrada principal. A gente fica ali no santuário 5 minutos nesses momentos de festa e o que a gente mais ouve são pessoas que vêm agradecer graças alcançadas. Raramente, quando eu pergunto, o senhor quer pedir alguma coisa especial? Não, padre, eu estou aqui para agradecer. Ajudar o nosso povo a se encontrar com Cristo e fazer essa experiência bonita de vencer as dificuldades com a força que vem do próprio Deus. É Jesus que traz o sustento, né, dentro da nossa casa, que nos traz força, nos renova, né? É ali que alimenta a nossa fé, né? Para alcançar o poder da fé, basta abrir a cortina que cobre nossos olhos. Em cada palavra escrita no pedido, acreditar na misericórdia e amor infinito. Mostrar às gerações futuras a razão do existir. Em homenagens simples, entrelaçadas às origens, confiar no poder do alto. E desde pequeno sonhar e mesmo na dor não desistir. Em cada lágrima que cair, ter a certeza de que a promessa vai se cumprir. Nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. O repórter Canção Nova também mostrou que na vida do sertanejo, a viola e a música caipira deram o tom para os primeiros louvores se espalharem pelo Brasil. O instrumento evoluiu e garantiu a harmonia entre passado, presente e futuro. Cada fita com uma cor tem um significado. Nas fitas, né, a gente tem um simbolismo muito interessante, que é o branco, que simboliza o menino Jesus, o azul claro, Maria, e o rosa, que é o São José. Né? Aí aqui nós temos os 3 presentes dos Reis Magos, que é o amarelo, o ouro, o verde, a mirra, e o vermelho, que é o incenso. E a fita azul escuro, ela representa o protetor dos violeiros, que é o São Gonçalo do Amarante. E uma coisa interessante é que a viola ela é de origem portuguesa. Né? Já na época do descobrimento, a viola gozava de imensa popularidade em Portugal. Então ela já foi trazida já nas primeiras incursões dos portugueses, e o José de Anchieta se utilizou bastante desse instrumento já na catequização dos índios, né? Que ele percebia que toda manifestação, principalmente da etnia tupi, toda manifestação deles com o sagrado se dava através da música. Então ele se utiliza de outros instrumentos e também da viola, já nessa ideia da catequização. A gente vê isso já na própria folia de reis, né?
que representa os 3 reis magos, tem vários versos religiosos, preces, orações, né, nos diversos ritos que tem dentro da Folia de Reis. É toda voltada para essa ideia religiosa. Também o terço de São Gonçalo também, que também era acompanhada de viola. Seja bem-vindo nessa casa de caboclo, o que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Mas eu canto desde 6 anos de idade. Com 7 anos, eu sempre toquei violão, sempre cantei música gospel, né? Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? Então essa é a minha fé. Caminho da roça. E foi no interior de São Paulo, em uma fazenda na área rural de Areias, que abrigava os primeiros encontros de oração da Canção Nova. Uma das figuras caipiras dessa evangelização é o Zé do Campo. Quem vive com fraternidade, tá juntinho do Senhor. Tive a graça de saber muitas notícias aqui na Canção Nova, que alguém trazia para mim dizendo que o pai e a mãe não gostavam da Canção Nova. Mas através do programa sertanejo, através das vezes que apareciam na televisão e através do rádio, Deus colocou eles na religião. Eu acho que é o que a viola precisa continuar a manter com a sua musicalidade, que sempre foi isso. As minhas músicas trazem isso na composição. Tião Carreiro, inclusive, que eu tenho como referência, trazia isso nas canções dele, de falar a verdade independente da consequência. No comando do Canção Nova Sertaneja está Elias, missionário natural do interior do Paraná, cultiva a cultura de suas raízes pela TV. Legal, e pega, uma música que pega, o pessoal começa a cantar, né? E como eu estou hoje morando na Canção Nova, então geralmente a gente tem as festas de aniversário, o pessoal sempre fala, toca Chique Zerado, se não tocar Chique Zerado não vale. Então é uma música que retrata a cena de uma confissão, né? Eu estava inclusive gravando um programa Canção Nova Sertaneja, e naquele momento um rapaz que estava sendo entrevistado falou que tinha confessado e a partir daquele momento se sentiu chique zerado. E eu falei, saí da música, e a partir daquilo desenvolvi a música com essa palavra chique zerado que retrata o sacramento da confissão. Eu estava incomodado, atrapalhado, agitadão, irritado sem motivo, era só inquietação. Aí quando eu vi um padre, a consciência me lembrou, por meus pecados eu tava todo lascado, mas Jesus me libertou. Aí eu fiquei chique zerado, chique zerado. No aquário mais antigo do Brasil, um mergulho na vida marinha. Na Mata Atlântica, descobrimos um tesouro nacional. Sete décadas educando e encantando gerações. Este é o Aquário de Santos, no litoral sul paulista, o mais antigo do Brasil e desde a década de 90, integrante do Guinness Records. Aqui estão reunidas espécies marinhas que vivem tanto em água salgada quanto em água doce. Lugar onde é possível aprender e também se divertir. À direita de quem entra estão os tanques de água salgada e à esquerda os de água doce. Atualmente, 150 espécies e 500 animais compõem o aquário. O auxílio de quem estuda biologia ou ciências do mar é essencial. Muitas vezes eu paro aqui e fico observando crianças na frente do tanque, o quanto elas imergem, o quanto elas olham para o animal e elas entram no mundinho particular delas e ficam ali imaginando mil coisas. E essas crianças, no futuro, muito provavelmente, tocadas por essa experiência, vão buscar conhecimento dentro dessas áreas. Então, é essa semente que a gente busca estar assim, plantando mesmo, resgatando junto a todos os visitantes do parque.
A paisagem rochosa do fundo do mar é reproduzida no tanque oceânico. 17 metros de diâmetro, 5 de altura e 385 mil litros de água. As raias, por exemplo, fazem parte deste habitat e chamam a atenção, além de outras espécies marítimas. Até quem já é de Santos, como a Roseli e o José, não deixa de visitar e fazer uma nova experiência. 78 anos santista, então já muitas vezes aqui, né? E o aquário tem 78 anos. Então, você vê como é que são as coisas. Então, a gente, quando pode, vem, né? Principalmente com os netos, né? A gente já vinha quando era pequeno, os pais já nos traziam e era encantador. E para as crianças não tem passeio melhor. Eles ficam assim, admirados de ver tanta coisa encantadora, né? A natureza pertinho. Um oásis na Mata Atlântica. Seja bem-vindo ao paraíso das micro-orquídeas. Aqui se tem uma relação próxima com a criação de Deus. Mogi atualmente é o maior produtor de orquídea da América do Sul. Pouca gente sabe, o próprio mogiano não sabe disso. Mas aqui são pequenas. Que nem nós temos a menor orquídea do mundo aqui. A flor dele é 2 milímetros. Ninguém imagina que isso seja uma orquídea, né? Seu Massuji é guardião de um rico patrimônio brasileiro. Encantou-se por orquídeas aos 5 anos. E até hoje continuo pesquisando na mata. Já recentemente mês passado achamos mais uma outra micro-orquídea, né? Que é uma nova espécie. O sítio do Seu Massuji abriga há 70 anos uma das maiores coleções de micro-orquídeas do mundo. Milhares de espécies nativas da Mata Atlântica são cuidadas pessoalmente por ele. Muitas delas, inclusive, morreriam se não fossem resgatadas a tempo por este trabalho. Cada espécie tem tratamento diferenciado. São quase 2.000 espécies, né? Então imagina o trabalho que dá. Isso o que é? Mais claridade, menos claridade, mais umidade, menos... Tudo isso influencia no desenvolvimento das micro-orquídeas, né? Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 35 anos comprometido com a proteção da biodiversidade. Em Lorena, interior paulista, desempenha um trabalho relevante no que se refere ao cuidado com várias espécies a partir do CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Ele se resume em 3 palavras, né? O pessoal fala que seria o resgate, a reabilitação e a soltura. No caso aqui a gente faz esse trabalho rotineiramente, a gente recebe animais tanto da esfera federal, né, órgãos federais, Polícia Federal, do próprio IBAMA, do Estado, né, a Polícia Militar Ambiental, às vezes da Polícia Civil, né, eles fazem uma operação, às vezes de, sei lá, assalto, aí chega na casa do assaltante e descobre que ele tem animais silvestres também. E municipal, às vezes a guarda municipal encontra animais silvestres, né, geralmente de resgate, animais que estão precisando de algum auxílio, algum tipo de tratamento, eles são trazidos aqui. Imagens do IBAMA mostram as espécies que vivem em Lorena. Araras vermelhas e canindé, periquitos e papagaios são alguns deles. Quando são reconduzidos à natureza, voam com entusiasmo, como esta coruja orelhuda. Floresta Nacional de Lorena, sede de um importante mecanismo de reabilitação animal, trabalho que concilia desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. O meio ambiente ele vai ficar, né? Nós eventualmente vamos partir daqui, mas nossos filhos, nossos netos vão continuar usufruindo disso. Então é muito importante que a gente consiga preservar o máximo possível para que eles tenham oportunidade de ter o que nós temos hoje. Chegamos ao final do nosso programa e também ao final de 2024. Se você quiser rever alguma edição do Repórter Canção Nova, pode acessar pelo YouTube ou CN Plus. Desejo a você que nos acompanha um santo ano novo e te espero a partir de janeiro para um novo tempo.
louvando a Deus pela vida nova que Ele nos traz.